Olá pessoal, aqui é a Camila, eu moro na Noruega há 20 anos. Se você já não conhece, nesse canal você vai encontrar um pouco sobre minhas experiências aqui no país, um pouco de norueguês, como tem sido minhas experiências de cristã aqui na Noruega e mostrar um pouco desse país tão bonito para vocês. Se você curte esse tipo de tema, então já se inscreve no canal, deixe seu like que nos ajuda muito. E para saber um pouco mais sobre a minha história, eu já vou colocar aqui o vídeo que eu comecei contando um pouco dela. Então vamos lá. Estamos de mudança. Para quem não conhece, eu cresci na cidade de Kristiansand quando nós nos mudamos para a Noruega e ali eu morei o maior tempo da minha vida. Depois, quando eu encontrei meu esposo, a gente casou. Na época ele já tinha um trabalho aqui onde a gente mora no momento e foi uma das razões porque nós escolhemos vir para cá. A gente está morando em Vestfold, nessa parte da Noruega, eu vou colocar aqui a imagem. E eu sempre tinha pensado para mim que eu ia passar um ano morando aqui, ou talvez 2, e a gente ia retornar. Assim era a minha vontade, pois eu sempre tive famílias e amigos em outra cidade. Mas não aconteceu bem da maneira como eu imaginava. Agora, depois de quase 7 anos, nós estamos nos mudando. E isso tem sido um longo processo. Realmente 7 anos não é 7 dias. E eu quero também mencionar para vocês e falar sobre como um testemunho que realmente aconteceu comigo. Logo quando nós nos mudamos, eu lembro que eu estava um dia dirigindo sozinha e eu toda empolgada depois do casamento, nós nos mudamos, estava aqui morando, mas eu sempre com aquela certeza de que, tipo, tá longe, tá tudo diferente para mim, mas por pouco tempo eu aguento e a gente volta. Mas eu lembro que dentro do carro eu escutei como se fosse um pensamento, na verdade foi um pensamento muito forte, que falou para mim assim que eu moraria aqui de 5 a 7 anos. E eu, como uma boa cristã pentecostal, eu falei, tá repreendido no nome de Jesus. Porque esse pensamento, ele não pode ser de Deus. E naquele momento eu deixei aquele pensamento de lado, pensei assim, tipo, nossa, que pensamento nada a ver, fora das minhas vontades, fora dos meus planos, fora de tudo, eu não conseguiria imaginar passar muito tempo neste lugar. Mas, por incrível que pareça, e hoje eu reconheço isso, que eu acredito muito que tem sido planos do Senhor para a nossa vida nesse tempo. Quando eu olho para trás, eu vejo que nós vivemos muitas circunstâncias. Muitas circunstâncias, já fiz parte da igreja do meu sogro, na época que tinha uma igreja, já trabalhei no café da minha sogra, que também existiu um pouco antes da pandemia. Tenho estudado, tive coragem de começar novamente nos estudos, estudei música por um ano e muitas coisas têm acontecido ao longo desse tempo. E para mim, principalmente, foi um processo muito difícil, porque eu saí meio que do meio da minha parentela, vamos dizer, de perto da minha mãe, da minha avó, da minha família no geral, das pessoas e amigos que eu estava ali acostumada, né? E de repente, mesmo que eu estava casando com alguém que eu sabia que era alguém especial para mim, mas aquilo foi realmente assim um choque muito, muito drástico para mim. E naquele momento eu não entendia, eu sempre queria fugir de volta. E eu e meu esposo, a gente falava assim muitas vezes que não, a gente faz nossas malas e a gente vai embora. Mas é aqui que eu acredito que o Senhor, Ele não permitiu isso. É como se a gente sempre fazia planos, mas não dava certo, parecia que não se sentia que era a hora, não sentia paz nas escolhas. E aqui é que eu venho ao ponto que muitas vezes a gente faz nossos planos, a gente pensa o que é melhor para nós, mas Deus, Ele sempre quer nos levar por um caminho. A gente chega muitas vezes a orar, como eu também orei, Senhor, me usa, Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, muda minha mente, né? Como a gente costuma muitas vezes orar, mas a gente nunca espera que Deus ele vai nos levar por um caminho que a gente não imaginava, um caminho que a gente não se agradava muito. E isso é o que eu tenho visto nos mínimos detalhes nesse lugar, mesmo que em várias situações eu não entendi e não tenho entendido o que estava acontecendo. Mas uma coisa eu vejo hoje, que muitas das circunstâncias que a gente começou a viver, ou que a gente viveu, que eu vivi, muitas coisas ao nosso redor não mudaram para a maneira como a gente queria.
Eu falo aqui de ministério, eu falo de igreja, trabalhos que a gente fez, já viajei também bastante, cantando junto com o pessoal da igreja. E assim, muitas coisas não se tornaram, não aconteceram da maneira como eu tinha imaginado que seria. Mas uma coisa hoje eu sei, que muitas coisas dentro de nós mudou. Como nós agimos, como nós pensamos, como nós vemos Deus. E que muitas vezes a gente assim aceita Jesus, né? A gente vive até muitos anos com Cristo e a gente tem uma imagem de que Deus faz algo, vai fazer agora. Mas esse caminho, esse processo, ele precisa acontecer. A gente encontra várias histórias na Bíblia de pessoas que precisaram passar por um caminho. Não foi de um dia para outro que tudo aconteceu, não foi de um dia para outro que tudo na vida deles mudaram. Mas hoje eu vejo como o Senhor, Ele cuida de nós. Ele sabe que naquele momento a gente não estava pronto para suportar certas coisas e que a gente tinha muito e muito e muito ainda para aprender. Eu queria compartilhar aqui com vocês como é um pequeno detalhe que aconteceu assim na minha vida e que eu quero encorajar vocês também a lembrar, independente da circunstância que vocês estão vivendo ou da situação que vocês possam estar passando. Se você saiu do Brasil, se você está aqui morando na Noruega e você pode em algum momento se sentir, poxa, me desloquei, mesmo que você sentia paz, era a vontade do Senhor, mas parece que o mundo, o chão ficou diferente. Mas eu quero te lembrar que aguenta, busca o Senhor. As coisas acontecem nem sempre da maneira que a gente imagina. Eu lembro que uma amiga falou assim para mim que não se preocupa com essa questão, porque eu sempre queria, né? Eu queria me mudar, eu queria sair do meio de várias circunstâncias e me mudar de volta, né, para o que eu conhecia. E ela falou assim, pode descansar, porque quando o momento certo chegar, aquilo ali vai acontecer assim de um jeito natural, de um jeito simples, de uma maneira simples. E eu fiquei com aquilo em mente. Realmente, eu sempre ficava procurando o momento, tipo, será que é agora? Ai, será que é natural? Mas não estava sentindo que era natural. Quando a gente tomou essa decisão, que não foi agora, né? Agora que a gente está se mudando, mas eu vejo como realmente tudo aconteceu de uma maneira simples, de uma maneira natural. Eu não quero me prolongar muito, eu não sei se eu consegui transmitir tudo da maneira que eu queria transmitir, mas eu queria compartilhar isso com vocês, que lembrem que o Senhor, Ele trabalha nos mínimos detalhes e mesmo que a gente não entenda, mas Ele sabe do porquê. Ele sabe trabalhar nas nossas vidas. E a gente precisa lembrar que o Senhor, Ele sempre trabalha com o tempo. Com o tempo. O tempo a gente precisa de resistência para suportar. Muitas situações, logo no começo, eu era Maria quebra-pau. Hoje já sou menos. Mas brincadeiras à parte, eu acho que você entendeu um pouco do que eu estava querendo compartilhar. Deixa seu comentário se você tem experienciado isso, que você até possa se sentir que o Senhor não está te vendo nesse momento. Mas coloque no seu coração que se você está nos caminhos do Senhor, você está buscando a vontade dEle, você está acreditando que nada que nos acontece é em vão, pode ter certeza que no final vai dar tudo certo. Ha det!